Alô, pessoal. Pessoal, estou vindo aqui com a sequência do nosso assunto, certo? Vocês já viram esses assuntos aqui que eu coloquei aqui, alguns desses assuntos, né? E eu estou vindo para a gente dar continuidade e terminar nosso assunto que é produtos notáveis. Então veja só, aqui no quadro eu trouxe já o que vocês já viram e o que falta vocês verem ainda. Então a gente já viu o quadrado da soma de dois termos, certo? Já viu o quadrado da diferença de dois termos e já viu também o produto da soma de dois termos pela sua diferença. Tá faltando, para a gente concluir esse assunto de produtos notáveis, o cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos. Então, hoje eu estou vindo com vídeo para a gente ver o cubo da soma de dois termos. Eu vou ter um exemplo aqui. Então, quando ele fala o cubo, eu vou ter aqui dois termos, certo? Aqui tem um sinalzinho de mais, que é o cubo da soma. E esses dois termos aqui, A e B, está elevado à terceira. Esse 3 aqui quer dizer cubo. Se tivesse o 2 aqui, é o quadrado. Era elevado ao quadrado. Então, isso daqui, A mais B elevado à terceira, que é o cubo da soma de dois termos, eu posso reescrever isso daqui dessa maneira aqui, ó. Ele não está dizendo que é A mais B a terceira, eu posso dizer que é A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Eu escrevo 3 vezes. Anteriormente a gente escrevia 2 vezes. O quadrado da soma eu repetia 2 vezes. A gente vai ver isso na prática quando a gente estiver fazendo os exemplos, certo? Para vocês fazerem o exercício. Então aqui, pessoal, eu já escrevi aqui. E quando a gente for fazer, a gente vai fazer assim para ficar mais fácil, certo? Todas as vezes. A gente multiplica esse com esse, certo? Que era o que a gente fazia. Depois esse com esse aqui. Encontrou o resultado, colocou aqui. Quando eu fizer esse termo com todos esses termos de cá, eu faço esse com esse e esse com esse. O valor que eu encontrar dessa multiplicação, dessa distribuição, desse termo com esse com esse daqui com esses dois, o resultado que eu encontrar disso aqui, eu vou multiplicar de novo por ele aqui. Então vai ser a resposta final, certo? Então isso aí a gente vai ver na prática, porque fica melhor. Eu coloquei aqui um exemplo, só para você ver o que é o cubo da soma de dois termos, e a gente vai fazer isso na prática, certo? Então vou fazer 3 exemplos agora com vocês, certo? Para vocês verem como é que funciona e depois vocês vão fazer o exercício para mim, tá ok? Pessoal, estou vindo com os exemplos para a gente ver como é que calcula o cubo da soma de dois termos. Só que antes, eu quero mostrar aqui para vocês 3 exemplos do que a gente já viu anteriormente, para você lembrar e você recordar como é que fazia para a gente fazer esse novo agora, que vai ser com 3 membrozinhos, certo? Antes a gente só utilizava 2. Então veja só, pessoal. Eu coloquei aqui os 3 que a gente já estudou até agora. Eu coloquei aqui, ó, revisão de produtos notáveis. Coloquei quadrado da soma de dois termos, quadrado da soma de dois termos, botei os termos aqui x mais a elevado ao quadrado. Por que o quadrado da soma? Porque eu tenho um sinalzinho de mais. Quadrado da diferença de dois termos, repeti o mesmo de cima, ó, se você prestar atenção, ó, x e a, só que eu troquei o sinal, que é o quadrado da diferença, x menos a ao quadrado. E coloquei o mesmo exemplo aqui embaixo, certo? Agora, diferente. Produto da soma, ó, a soma aqui, de dois termos pela sua diferença. Tem um sinalzinho de menos. Agora eu tenho um x mais a vezes x menos a. Então isso era o que a gente fez anteriormente. Então a gente vai recordar aqui bem rápido como é que fazia isso. Então o quadrado da soma de dois termos, eu já sei que isso daqui eu posso reescrever dessa maneira. X mais a vezes x mais a. Até aí não tinha muita coisa a se fazer, você já sabia fazer, certo? Então quando era feito isso aqui, eu de imediato fazia uma distribuição entre os termos, multiplicando os termos. Então esse multiplica esse e esse multiplica esse. Vou fazer aqui embaixo.
fazendo o jogo de sinal. X vezes x, x ao quadrado. Mais com mais na multiplicação, dá mais. X vezes a, xa. Quando eu multiplicar esse termo com todos que tem aqui dentro, eu pego esse aqui, esse termozinho, e multiplico novamente com todos que tem aqui. Então, o A vai ser com esse e esse A vai ser com esse, fazendo o jogo de sinal. Mais com mais na multiplicação dá mais. A vezes x é a mesma coisa de xa. Eu vou fazer xa para ficar igual com esse aqui, ó. X vezes a, xa. Mais com mais na multiplicação dá mais. A vezes a ao quadrado. Feito isso aqui, pessoal, eu ia resolver. Como é que a gente resolve? A gente primeiro analisa se tem termo semelhante. Então, eu já sei que esse daqui é semelhante com esse daqui. Então, esses dois termos são semelhantes. Então, o que é que eu faço para resolver? Faço dessa maneira. X ao quadrado, numa soma ou numa subtração com sinais iguais, repete o sinal e soma os números. Aqui tem um, aqui tem um. 1xa com mais 1xa é 2xa mais a ao quadrado. Isso era a resposta desse exemplo 1 aqui, que era para você calcular o quadrado da soma de dois termos. Você já fez isso anteriormente. Muito fácil de se fazer. Bora para o exemplo 2, revisando, né? Quadrado da diferença de dois termos. É a mesma coisa desse aqui, só que com sinal diferente. Então, eu já sei que isso daqui elevado ao quadrado, eu posso reescrever isso aqui dessa maneira. X menos a vezes x menos a. Igual. Mesma coisa. Multiplica esse com esse e esse com esse, fazendo o jogo de sinal. Mais com mais na multiplicação dá mais. X vezes x, x ao quadrado. Eu já expliquei que é x ao quadrado porque aqui tem um expoente 1 e tem um expoente 1. Na multiplicação a gente soma os expoentes. 1 em 1, 2. E x vezes x é x. Mais com menos na multiplicação dá menos. X vezes a é xa. Terminado com esse termo distribuído com todos esses aqui, feita a multiplicação, eu pego esse termo e vou fazer a mesma coisa com esses daqui. Esse com esse e esse com esse. Fazendo o jogo de sinal. X, fazendo o jogo de sinal. Menos com mais na multiplicação dá menos. A vezes x é a mesma coisa de x vezes a. Eu vou colocar x vezes a para ficar igual a esse. X vezes a, xa. Menos com menos na multiplicação dá mais. A vezes a ao quadrado. Feito isso aí, a gente ia verificar se tinha termo semelhante. Eu já estou vendo que tem um termo semelhante aqui e outro termo semelhante. Sinais são iguais. Na adição ou na subtração com sinais iguais, eu vou repetir o sinal e vou somar os números. Então, aqui ia ficar ó, x ao quadrado, repete o sinal e soma os números. 1 em 1, 2. 2 o quê? xa mais a ao quadrado. Isso era a resposta do exemplo 2. Veja que é a mesma resposta daqui de cima, só que tem um sinalzinho de menos aqui, diferente. E por último, vocês viram o produto da soma de dois termos pela sua diferença. Então, ia ter um sinal de mais no primeiro e no segundo ia ter o sinal de menos. Se faz a mesma coisa. Multiplica esse com esse, depois esse com esse, fazendo o jogo de sinal. Então, bora lá. X vezes x, x ao quadrado. Mais com menos na multiplicação dá menos. X vezes a, xa. Quando eu faço essa distribuição com esse termo, com esses dois aqui, eu pego esse aqui e vou multiplicar com esses dois daqui, fazendo o jogo de sinal. Mais com mais na multiplicação dá mais. A vezes x é a mesma coisa que de x vezes a. Vou botar x vezes a para ficar igual a esse. Então, x vezes a, xa. Mais com menos na multiplicação dá menos. A vezes a ao quadrado. Feito isso, a gente ia verificar se tinha termo semelhante. Tem. Esse termo é semelhante com esse, só que agora tem uma diferença, pessoal. Veja que os sinais são diferentes. E quando os sinais são diferentes, eu tenho que fazer uma subtração ou uma adição. Veja que eu tenho aqui um que tem menos, outro tem mais. Então, vamos só supor que aqui fosse 5 e aqui fosse 3. Eu ia diminuir o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Mas aqui, ó, quando não tem número, aqui tem 1 e aqui tem 1. Então, se eu tenho 1xa e tiro 1xa, fica quanto?
Fica nada. Então, sinais diferentes com os mesmos valores aqui, eu posso eliminar. Então, se aqui tem 1, estou eliminando. Sobrou quem? Sobrou x ao quadrado menos a ao quadrado. Isso era a resposta desse exemplo aqui. Então, esses 3 exemplos que eu passei agora, que foi o quadrado da soma de 2 termos, o quadrado da diferença de 2 termos e o produto da soma de 2 termos pela sua diferença, vocês já fizeram isso aí, certo? Então foram os exercícios e os assuntos de aulas passadas. Então agora a gente vai aprender a fazer o cubo da soma de 2 termos. A gente vai ver como é que se resolve isso daí. Então veja só que todos eles, os exemplos que a gente fez anteriormente, ele trazia um 2 em cima do que ele colocava para você calcular. Agora não, ele coloca um 3. Por quê? Porque isso aqui quer dizer que eu estou elevando tudo que tem aqui dentro de parênteses ao cubo. Então eu falei anteriormente, vocês viram eu falando, que para mim resolver isso aqui, primeiramente, para ficar mais fácil, eu vou reescrever isso aqui. Então eu já sei que A mais B ao cubo é a mesma coisa de A mais B vezes A mais B vezes A mais B, igual. Então, feito isso, certo? O que é que eu devo fazer, professor? Aí você deve fazer o seguinte, vai fazer a mesma coisa que você fazia anteriormente, só que você vai fazer primeiro esse termo aqui, esses 2 termos, com esses 2 termos. Esquece esse aqui, certo? Quando você encontrar o resultado desses 2, você multiplica por esse. Então, bora lá fazer para você ver. Então, primeiro eu vou multiplicar esse com esse e esse com esse, fazendo o jogo de sinal. Então, A vezes A é A ao quadrado. Mais com mais na multiplicação dá mais, não precisa colocar aqui. Mais com mais na multiplicação dá mais. A vezes B é AB. Feito isso, que era o que a gente fazia anteriormente, eu vou distribuir esse com esse e esse com esse. Muito fácil, fazendo o jogo de sinal. Mais com mais na multiplicação dá mais. B vezes A é a mesma coisa de A vezes B. Eu vou colocar A vezes B para ficar igual a esse daqui. Então, A vezes B, AB. Mais com mais na multiplicação dá mais. B vezes B é B ao quadrado. Feito isso daqui, veja que eu fiz essa distribuição com esses 2 termos aqui, encontrei tudo isso. Eu vou repetir isso aqui, ó, multiplicado, sinalzinho multiplicado por A mais B. Aí agora sim, eu vou multiplicar todos esses termos aqui por esse que está aqui dentro. Ou ao contrário, que vai dar na mesma coisa. Então, bora fazer primeiro esse com esse, depois esse com esse. Olha para cá, ó. Fazendo o jogo de sinal. Mais com mais na multiplicação dá mais. A vezes A é A. Aqui eu não tenho 2 de expoente, aqui tem 1 de expoente. Na multiplicação somos expoente. Vai ficar quanto agora? 3. Então, A segunda vezes A primeira é A terceira. Certo? Mais com mais na multiplicação dá mais. A segunda vezes B vai ser A segunda, B. Terminei de fazer a multiplicação com esse termo, com todos os termos que estão aqui dentro de parênteses. Aí eu vou para esse agora e vou multiplicar com esses 2 aqui. Esse com esse e esse com esse. Bora lá, ó. Mais com mais na multiplicação dá mais. AB vezes A vai ser A segunda, B. Por quê, professor? Porque aqui, pessoal, veja só, aqui eu tenho um A que tem um expoente 1. E aqui eu tenho um A que tem um expoente 1. Na multiplicação, eu sei que somos expoentes. A vezes A é A. E 1 daqui com 1 daqui dá 2. Repetiu o B. Entenderam? Facinho. Mais com mais na multiplicação dá mais. AB vezes B vai ser AB ao quadrado. Por quê, professor? Porque A, aqui eu só tenho 1, ó. Repeti. E B, eu tenho 2, ó. Tem um expoente 1 aqui e 1 aqui. B vezes B deu B,
um daqui com um daqui, 2. Feito esse com esses aqui, eu vou multiplicar esse aqui, ó, esses dois aqui, pelos que estão aqui dentro. Então, mais com mais na multiplicação dá mais. AB vezes A vai ser A segunda, B. Por quê, professor? Porque aqui eu tenho A vezes A é A, aqui eu tenho expoente 1, aqui eu tenho expoente 1. Então, 1 e 1, 2. E vou repetir o B. AB vezes B, botar mais aqui de novo, né? AB vezes B vai ser AB ao quadrado. Por quê, professor? Porque aqui eu só tenho um A, certo? E aqui eu tenho 2B, ó. B vezes B, B ao quadrado. E por último, eu vou multiplicar esse com esses dois aqui. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, mais, porque aqui ficou faltando espaço para mim. Vou colocar aqui mais e vou colocar, ó, B ao quadrado vezes A vai ser AB ao quadrado. B ao quadrado vezes A, AB ao quadrado. E por último, eu vou multiplicar esse com esse aqui, ó. Mais com mais na multiplicação dá mais. B ao quadrado vezes B a primeira vai ser B a terceira. Por quê, professor? B vezes B é B. Aqui eu tenho expoente 2 e aqui eu tenho expoente 1. Na multiplicação somos expoentes. Feito isso aí, eu vou ver se tem termos semelhantes. Então, bora lá procurar para ver se tem termos semelhantes. Eu já sei que esse aqui é semelhante com esse. Veja só. A ao quadrado, B. A ao quadrado, B. Tem alguém semelhante com esse? Tem. Esse, vou botar 2 tracinhos, é semelhante com esse. AB ao quadrado, não, esse aqui, AB ao quadrado com esse aqui, AB ao quadrado, 2 tracinhos. E por último, esse daqui é semelhante com esse. Vou botar 3 tracinhos para não atrapalhar. A ao quadrado, B. A ao quadrado... A ao quadrado não. Então só tem 2 semelhantes. Então, desculpa aí, só tem 2 semelhantes. Esse é semelhante com esse, certo? Esse daqui é semelhante com esse aqui. E esse daqui não é semelhante com esse. Deixa eu só conferir esse daqui, né? Fiz a multiplicação, tal, esse com esse deu esse, tal, vamos ver aqui. AB ao quadrado, B, tá certo. Esse, B ao quadrado, então é isso mesmo, pessoal. Então, esse daqui, ó, esse é semelhante com esse, que é semelhante com esse aqui, ó. Esses três, vou passar um tracinho. Esse é semelhante com esse, que é semelhante com esse. Ficou um pertinho do outro aí, deu confusão, mas dá para entender, ó. Esse daqui é semelhante com esse, semelhante com esse. Esse não tem nada a ver de semelhante. Então, bora resolver, ó. Vai ficar A terceira mais A ao quadrado B mais A ao quadrado B. Aqui eu tenho 1, ó. 1 e 1, 2, A ao quadrado B. Juntei esses dois. Mais esse com esse com esse, ó. 1, 2, 3. 3AB ao quadrado. Aí sobrou mais A ao quadrado B, que vai ser semelhante com esse daqui, não é isso? Mais B a terceira. Então, aqui eu já estou vendo aqui que esse daqui era semelhante a esse aqui. Então, eu vou juntar esse com esse daqui para finalizar. A terceira mais 3, 2 com 1, 3A ao quadrado B, mais 3AB ao quadrado, mais B a terceira. Ficou um pouquinho assim, meio confuso, só na hora aqui, porque não sobrou espaço para mim colocar aqui. Então eu me confundi um pouquinho aqui, mas eu acho que deu para vocês entenderem. Quando eu fizer esse exemplo aqui, o outro, vocês vão entender melhor, certo? Então bora lá, para o exemplo 2 aqui. Então o primeiro passo que é que eu vou fazer, professor, vou redistribuir. Então isso daqui, x mais 2 ao cubo, é a mesma coisa de x mais 2 vezes x mais 2 vezes x mais 2. O que é que eu devo fazer agora, professor? Vou redistribuir esse com esse
e esse vai ficar por último. Então, vou multiplicar esse com esse e esse com esse. Fazendo o jogo de sinal. Mais com mais na multiplicação dá mais. X vezes x, x ao quadrado. Mais com mais na multiplicação dá mais. X vezes 2, 2x. Depois eu pego esse com esse e esse com esse. Mais com mais na multiplicação dá mais. 2 vezes x, 2x. Mais com mais na multiplicação dá mais. 2 vezes 2, 4. Vezes isso aqui dentro do parênteses. Então, feito isso aí, eu vou multiplicar todos esses termos aqui com esse daqui. Então, bora lá. Ó. X ao quadrado vezes x é x à terceira. Por quê, professor? Porque x vezes x é x, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. 2 e 1, 3. Mais, com mais na multiplicação dá mais. X à segunda vezes 2 é 2x à segunda. Vou pegar esse agora, vou distribuir com esse aqui. Ó. Mais com mais na multiplicação dá mais. 2x vezes x é 2x à segunda. Porque aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. X vezes x é x e 1 é 2. Mais com mais na multiplicação dá mais. 2x vezes 2, 4x. Depois eu vou pegar esse aqui novamente com esse aqui. Ó. Mais com mais dá mais. 2x vezes x, 2x à segunda. Mais com mais na multiplicação dá mais. 2x vezes 2, 4x. E por último, vou pegar o 4 e multiplicar com esses aqui. Ó. Mais com mais na multiplicação dá mais. 4 vezes x é 4x. Mais com mais na multiplicação dá mais. 4 vezes 2, 8. Feito isso, bora ver os termos semelhantes. Vou colocar um círculozinho agora. Então, esse daqui, ó, é semelhante com esse e semelhante com esse. Ó, como ficou agora melhor, porque ficou tudo em linha reta. O de cima ficou meio embaçado, porque eu desci para cá e me perdi um pouquinho, mas eu acho que vocês entenderam. E esse daqui, ó, 2 tracinhos, é semelhante com esse e com esse aqui. Então, agora ficou fácil. Bora lá fazer? A resposta vai ser x à terceira mais 2 com 2, 4, com mais 2, 6. 6 o quê? X à segunda. Mais 4 com mais 4, 8 com mais 4, 12. 12 o quê? X mais 8. E isso aqui é a resposta do exemplo 2. Veja que ficou muito bem fácil agora quando coloquei tudo em linha reta. Bora para o exemplo 3. O exemplo 3, a mesma coisa. O primeiro passo que é que eu devo fazer, professor? Primeiro passo, você tem que redistribuir isso daqui. Então, bora lá. Então, para redistribuir, eu só reescrever isso aqui. Então, vai ser x mais 3y vezes x mais 3y vezes x mais 3y. Feito isso aí, eu vou multiplicar esse com esse, depois esse com esse. Vou colocar aqui, ó. X vezes x, fazendo jogo de sinal, é x ao quadrado. Mais com mais na multiplicação dá mais. X vezes 3y, eu vou colocar aqui, é 3yx. Depois eu pego esse com esse e esse com esse. Mais com mais na multiplicação dá mais. 3y vezes x é 3yx. Mais com mais na multiplicação dá mais. 3 vezes 3, 9. 9 o quê? Y ao quadrado. Porque 3y vezes 3y é 9y ao quadrado. Isso tudo aqui eu já encontrei. Então, vou multiplicar pelo que está faltando aqui, que é x mais 3y. Vou multiplicar tudo isso por isso aqui. Ou isso daqui por isso daqui. Tanto faz. Fazendo o jogo de sinal, né? Mais com mais na multiplicação é mais. X ao quadrado vezes x é x à terceira. Por quê, professor? Porque x vezes x é x, e aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. E na multiplicação somos expoentes, certo? Mais com mais na multiplicação dá mais. X ao quadrado vezes 3y vai ser 3yx ao quadrado. Quando eu terminar de multiplicar esse com esses dois, eu multiplico esse com esses dois. Então, vou multiplicar agora esse com esse e esse com esse. Mais com mais na multiplicação dá mais. 3yx vezes x vai ser 3yx ao quadrado.
Por que, professor? Porque aqui eu só tenho 3y, tá aqui, e x aqui eu tenho um x aqui e outro x aqui, ó. X vezes x é x e 1 em 1 é 2 na multiplicação. Multipliquei esse com esse aqui, não é isso? Agora eu vou multiplicar esse com o lado de trás. 3yx vezes 3y vai ser 3 vezes 3 vai ser 9, y a segunda, x. Por quê, professor? Porque aqui eu tenho y e aqui eu tenho y. 1 e 1, 2. E o x repete. Feito isso aí, eu vou multiplicar esse agora com esse e esse com esse. Mais com mais na multiplicação dá mais. 3yx vezes x é 3yx ao quadrado. Mais com mais na multiplicação dá mais. 3yx vezes 3y vai ser 9y ao quadrado x. Por quê, professor? 3 vezes 3, 9. Y eu tenho 2, 1 e 1, 2. E o x eu repete. Repete aqui. Quando eu terminar de multiplicar esse com esses aqui, eu vou multiplicar esse com os dois aqui. Vou botar aqui mais, ó. 9y ao quadrado vezes x é 9y ao quadrado x. Por quê, professor? Porque, veja só, 9y ao quadrado vezes x. Então, eu estou multiplicando 9 vezes 1 é 9 e estou repetindo a letra. Mais com mais dá mais. 9y ao quadrado vezes 3y ao quadrado vai ser 9 vezes 3 vai ser 27, y a terceira. Feito isso aí, eu vou ver quais são os termos semelhantes. Então, ó, vou circular. Esse aqui é semelhante com esse e semelhante com esse aqui, ó. Esse daqui é semelhante com esse e semelhante com esse. Feito isso aí, eu vou dar a resposta. Então, a resposta é x a terceira mais 3 com mais 3, 6 com mais 3, 9. 9 o quê? Yx a segunda. Mais 9 com mais 9, 18. Com mais 9, 27. 27 o quê? Y a segunda, x. Só estou repetindo a parte literal. Mais 27y a terceira, que não tem ninguém semelhante com ele. Então, isso é a resposta. Então, veja só, pessoal, que esses exemplos aí, eu colocando aí, se você não tiver cuidado, como eu aqui passei um pouquinho batido, não tiver cuidado, você termina se perdendo e colocando a resposta errada. Então, você tem que ter um pouquinho de cuidado na hora que você tiver colocando e fazendo esse jogo de sinais aí com as multiplicações com essas letrinhas, certo? Então esse aí é o novo assunto de vocês, o cubo da soma de dois termos. Espero que vocês tenham entendido e compreendido o assunto para resolver os exercícios. Um abraço para todos vocês.